Boa noite, 19 horas, dia 24 de junho. Estamos aqui colocando. Ei, boa noite, Ana. Ei. Estou aqui colocando mulheres que correm com os lobos. Hoje vamos, mulheres que correm com os lobos. Yes, ouça e veja, perfeita. Vamos só fazer aqui capítulo 5, dia 5, capítulo 5. Foi difícil para mim aceitar essa sincronicidade do dia 5, capítulo 5. Achei brega, achei... Oi, Trilhar Histórias, Ju, Pri. Me diga assim, tá bom? Não fica no meu rosto nos comentários. Boa noite. Esse ciclo das 19 horas. Vamos começar porque o capítulo de hoje é longo. Vamos lá. Antes de entrar no capítulo 5, introdução. De que maneira a mulher selvagem afeta as mulheres? Tendo a mulher selvagem como aliada, como líder, modelo, mestra, passamos a ver, não com 2 olhos, mas com a intuição que dispõe de muitos olhos. Quando afirmamos a intuição, somos, portanto, como a noite estrelada. Fitamos o mundo com milhares de olhos. A mulher selvagem carrega consigo os elementos para a cura. Traz tudo o que a mulher precisa ser e saber. Ela dispõe do remédio para todos os males. Ela carrega histórias e sonhos, palavras e canções, signos e símbolos. Ela é tanto o veículo quanto o destino. Aproximar-se da natureza instintiva não significa desestruturar-se, mudar tudo da esquerda para a direita, do preto para o branco, passar o oeste para o leste, agir como louca ou descontrolada. Não significa perder as socializações básicas ou tornar-se menos humana. Significa exatamente o oposto. A natureza selvagem possui uma vasta integridade. Dito isso, vamos lá para o capítulo 5, nesse dia 5, nesse inverno de lua nova. Capítulo 5, a caçada, quando o coração é um caçador solitário. A mulher esqueleto encarando a natureza de vida, morte, vida do amor. Os lobos são bons nos relacionamentos. Qualquer um que tenha observado sabe como são profundos seus vínculos. É frequente que os parceiros sejam para toda a vida. Muito embora entrem em conflito, muito embora exista a discórdia, os vínculos entre eles permitem que ultrapassem invernos rigorosos, primaveras abundantes, longas caminhadas, novas ninhadas, antigos predadores, danças tribais e cantos em coro. As necessidades relacionadas dos seres humanos não diferem em nada. Embora a vida instintiva dos lobos inclua a lealdade em vínculos permanentes de confiança e devoção, os seres humanos às vezes enfrentam dificuldades com essas questões. Às vezes. Se quiséssemos usar termos arquetípicos para descrever o que determina os fortes vínculos entre os lobos, poderíamos concluir que a integridade dos seus relacionamentos advém da sua submissão à antiga natureza da vida, morte, vida. A natureza da vida, morte e vida é um ciclo de animação.
desenvolvimento, declínio e morte, que sempre se faz seguir de uma reanimação. Ciclo de animação, desenvolvimento, declínio e morte, que sempre se faz seguir de uma reanimação. Esse ciclo afeta toda a vida física e todas as facetas da vida psicológica. Tudo, o sol, as estrelas novas e a lua, assim como as questões dos seres humanos e as das menores criaturas, como células e átomos, possui essa característica de agitação, hesitação e, novamente, agitação. Diferentemente dos seres humanos, os lobos não consideram que os altos e baixos da vida, quer de energia, de poder, de alimento, quer de oportunidade, sejam espantosos ou punitivos. Os picos e os vales simplesmente existem e os lobos passeiam por eles com a máxima eficácia e facilidade possível. A natureza instintiva tem a capacidade miraculosa de sobreviver a cada dádiva positiva, a cada consequência negativa e ainda manter o relacionamento com o self e com o outro. Entre os lobos, os ciclos da vida, morte e vida na natureza e do destino são encarados com elegância, inteligência e persistência para ficar junto do outro e viver por muito tempo e o melhor possível. Um homem com uma dor é muito mais elegante. Bom, no entanto, para que os seres humanos vivam dessa forma corretíssima e sejam leais desse jeito que é o mais sábio, o mais duradouro e o mais sensível, é preciso que se enfrente aquilo que mais teme. Não há meio de escapar, como veremos. Teremos de dormir com a morte. A Mulher Esqueleto é uma história de caça a respeito do amor. Nas histórias do Norte, o amor não é um encontro romântico entre dois amantes. As histórias das regiões próximas ao polo descrevem o amor como a união entre dois seres cuja força reunida permite a um deles, ou a ambos, a entrada em comunicação com o mundo da alma e a participação do destino como uma dança com a vida e a morte. Para compreender essa história, temos de entender que lá, num dos ambientes mais rigorosos e numa das culturas de caça mais notáveis do planeta, o amor não significa um flerte ou uma procura de mero prazer para o ego, mas um vínculo visível, composto da força psíquica da resistência, uma união que prevalece na fartura ou na austeridade, que passa pelos dias e noites mais simples e mais complicados. A união de dois seres é considerada Angakok, mágica em si mesma, como um relacionamento através do qual os poderes que existem se tornam conhecidos aos dois indivíduos. Existem, porém, exigências para esse tipo de união. A fim de criar esse amor duradouro, convida-se mais um parceiro para a união. Esse terceiro é a Mulher Esqueleto. Ela é também chamada de a morte. Nesse sentido, ela é a natureza da vida, morte e vida, num dos seus muitos disfarces. Nessa sua apresentação, a morte não é um mal, mas uma divindade. No relacionamento, ela desempenha o papel do oráculo que sabe quando chegou a hora de um ciclo começar e terminar. Nessa qualidade, ela é o aspecto selvático do relacionamento, aquele do qual os homens têm mais pavor, e às vezes as mulheres, pois quando se perdeu a fé na transformação, os ciclos naturais de progresso e de desgaste também são temidos. Pois quando se perdeu a fé na transformação, os ciclos naturais de progresso e de desgaste também são temidos. Para que se crie um amor duradouro, a mulher esqueleto precisa ser aceita no relacionamento e abraçada pelos dois amantes. Aqui nessa antiga história do povo Inuit estão os estágios psíquicos para o domínio desse abraço,
Quem me passou essa história foi Mary Ukalat. Examinemos as imagens que surgem da sua fumaça. Então convido agora todas, todos, juntos, escutar essa história, a mulher esqueleto. Ela havia feito alguma coisa que seu pai não aprovava. Embora ninguém mais se lembrasse do que havia sido. Seu pai, no entanto, a havia arrastado até os penhascos, atirando-a no mar. Atirando-a ao mar. Lá, os peixes devoraram sua carne e arrancaram seus olhos. Enquanto jazia no fundo do mar, seu esqueleto rolou muitas vezes com as correntes. Um dia, um pescador veio pescar. Bem, na verdade, em outros tempos, muitos costumavam vir a essa baía pescar. Esse pescador, porém, estava afastado da sua colônia e não sabia que os pescadores da região não trabalhavam ali sob a alegação de que a enseada era mal assombrada. O anzol do pescador foi descendo pela água abaixo e se prendeu, logo em que, nos ossos das costelas da mulher esqueleto. O pescador pensou: oba, agora peguei um grande de verdade, agora peguei um mesmo. Na sua imaginação, ele já via quantas pessoas esse peixe enorme iria alimentar, quanto tempo sua carne duraria, quanto tempo ele se veria livre da obrigação de pescar. Enquanto ele lutava com esse enorme peso na ponta do anzol, o mar se encapelou com uma espuma agitada e o caiaque empinava e sacudia porque aquela que estava lá embaixo lutava para se soltar. E quanto mais ela lutava, tanto mais ela se enredava na linha. Não importava o que fizesse, ela estava sendo inexoravelmente arrastada para a superfície, puxada pelos ossos das próprias costelas. O pescador havia se voltado para recolher a rede e por isso não viu a cabeça calva surgir acima das ondas. Não viu os pequenos corais que brilhavam nas órbitas do crânio. Não viu os crustáceos nos velhos dentes de marfim. Quando ele se voltou com a rede nas mãos, o esqueleto inteiro, no estado em que estava, já havia chegado à superfície e caía suspenso da extremidade do caiaque pelos dentes incisivos. "Ah! Ah!" gritou o homem, e seu coração afundou até os joelhos. Seus olhos se esconderam apavorados no fundo da cabeça e suas orelhas arderam num vermelho forte. "Ah!" berrou ele, soltando-a da proa com o remo e começando a remar loucamente na direção da terra. Sem perceber que ela estava emaranhada na sua linha, ele ficou ainda mais assustado, pois ela parecia estar em pé, a persegui-lo o tempo todo até a praia. Não importava de que jeito ele desviasse o caiaque, ela continuava ali atrás. Sua respiração formava nuvens de vapor sobre a água e seus braços se agitavam como se quisessem agarrá-lo para levá-lo para as profundezas. "Ah!" uivava ele quando o caiaque encalhou na praia. De um salto, ele estava fora da embarcação e saía correndo, agarrado à vara de pescar. E o cadáver branco da mulher esqueleto, ainda preso à linha de pescar, vinha aos solavancos bem atrás dele. Ele correu pelas pedras e ela o acompanhou. Ele atravessou a tundra gelada e ela não se distanciou. Ele passou por cima da carne que havia deixado secar, rachando-a em pedaços com as passadas dos seus mukluks. O tempo todo, ela continuou atrás dele. Na verdade, até pegou um pedaço do peixe congelado enquanto era arrastada. E logo começou a comer, porque há muito tempo não se saciava. Finalmente, o homem chegou ao seu iglu. Enfiou-se direto do túnel e de 4 engatinhou de qualquer jeito para dentro. Ofegante e soluçante, ele ficou ali deitado no escuro, com o coração parecendo um tambor enorme.
Afinal, estava seguro. Ah, tão seguro, seguro, graças aos deuses. Raven, graças a Raven, e também a todo o generoso Sedna, em segurança, afinal. Ah, imagine quando ele acendeu sua lamparina de óleo de baleia. E ali estava ela. Aquilo, jogada no monte no chão de neve, com um calcanhar sobre um ombro, um joelho preso nas costelas, um pé em cima do cotovelo. Mais tarde, ele não saberia dizer o que realmente aconteceu. Talvez a luz tivesse suavizado suas feições. Talvez fosse o fato de ele ser um homem solitário. Mas a sua respiração ganhou um quê de delicadeza. Bem devagar, ele estendeu as mãos encardidas e, falando baixinho, como a mãe fala com o filho, começou a soltá-la da linha de pesca. Oh, na. Ele primeiro soltou os dedos dos pés, depois os tornozelos. Oh, na. Trabalhou sem parar, noite adentro, até cobri-la de peles para aquecê-la, já que os ossos da mulher esqueleto eram iguaizinhos aos de um ser humano. Ele procurou sua pederneira na bainha de couro e usou um pouco do próprio cabelo para acender mais um foguinho. Ficou olhando para ela, de vez em quando, enquanto passava óleo na preciosa madeira da sua vara de pescar e enrolava novamente sua linha de seda. E ela, no meio das peles, não pronunciava a palavra. Não tinha coragem para que o caçador não a levasse lá para fora e a jogasse lá embaixo nas pedras, quebrando totalmente seus ossos. O homem começou a sentir sono, enfiou-se nas peles de dormir e logo estava sonhando. Às vezes, quando os seres humanos dormem, acontece de uma lágrima escapar do olho de quem sonha. Nunca sabemos que tipo de sonho provoca isso, mas sabemos que ou é um sonho de tristeza ou de anseio. E foi isso que aconteceu com o homem. A mulher esqueleto viu o brilho da lágrima à luz do fogo e de repente ela sentiu uma sede daquelas. Ela se aproximou do homem que dormia, rangendo e retinindo, e pôs a boca junto à lágrima. Aquela única lágrima foi como um rio que ela bebeu e bebeu até saciar sua sede de tantos anos. Enquanto estava deitada ao seu lado, ela estendeu a mão para dentro do homem que dormia e retirou seu coração. Aquele tambor forte. Sentou-se e começou a batucar dos dois lados do coração. Bum, 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 bum. Enquanto marcava o ritmo, ela começou a cantar em voz alta. Carne, carne, carne. Carne, carne, carne. E quanto mais cantava, mais seu corpo se revestia de carne. Ela cantou para ter cabelo, olhos saudáveis e mãos boas e gordas. Ela cantou para ter a divisão entre as pernas e os seios compridos o suficiente para se enrolarem e dar calor. E todas as coisas de que as mulheres precisam. Quando estava pronta, ela também cantou para despir o homem que dormia e se enfiou na cama com ele, a pele de um tocando a do outro. Ela devolveu o grande tambor, o coração ao corpo dele, e foi assim que acordaram, abraçados um ao outro, enredados da noite juntos, agora de um outro jeito, de um jeito bom e duradouro. As pessoas que não conseguem se lembrar de como aconteceu sua primeira desgraça dizem que ela e o pescador foram embora e sempre foram bem alimentados pelas criaturas que ela conheceu na vida debaixo d'água. As pessoas garantem que é verdade e que é só isso que sabem. Seguimos então para as
os insights, análises a partir dessa história. A primeira, a morte na casa do amor. A incapacidade de encarar a mulher esqueleto e de desenredá-la é o que provoca o fracasso de muitos relacionamentos de amor. Para amar, é preciso não só ser forte, mas também sábio. A força vem do espírito, a sabedoria da mulher esqueleto. Como vimos na história, se quisermos ser alimentados por toda a vida, precisaremos encarnar. Ato fálico. Precisaremos encarar e desenvolver um relacionamento com a natureza da vida, morte e vida. Quando temos esse tipo de relacionamento, não saímos mais por aí à caça de fantasias, mas nos tornamos conhecedores das mortes necessárias e nascimentos surpreendentes que criam um verdadeiro relacionamento. Quando encaramos a mulher esqueleto, aprendemos que a paixão não é alguma coisa que se vai obter, mas sim algo gerado em ciclos e distribuído. É a mulher esqueleto que demonstra que uma vida compartilhada nos fluxos e refluxos, em todos os finais e reinícios, é o que cria um inigualável amor de devoção. Essa história é uma imagem adequada para o problema do amor moderno, o medo da natureza da vida, morte e vida, em especial do aspecto morte. Em grande parte da cultura ocidental, o personagem original da natureza da morte foi encoberto por vários dogmas e doutrinas até o ponto em que se separou de vez da sua outra metade, a vida. Fomos ensinados, equivocadamente, a aceitar a forma mutilada de um dos aspectos mais básicos e profundos da natureza selvagem. Aprendemos que a morte é sempre acompanhada de mais morte. Isso simplesmente não é verdade. A morte está sempre no processo de incubar uma vida nova, mesmo quando nossa existência foi retalhada até os ossos. Em vez de considerar os arquétipos da morte e da vida como opostos, devemos encará-los juntos como o lado esquerdo e o direito de um único pensamento. É fato que dentro de um único relacionamento amoroso existem muitos finais. Mesmo assim, de algum modo, em algum ponto, nas delicadas camadas do ser criado, quando duas pessoas se amam, existe um coração e um alento. Enquanto um lado do coração se esvazia, o outro se enche. Quando uma respiração termina, outra se inicia. O arquétipo da força da vida, morte e vida é extremamente mal compreendido em muitas culturas modernas. Algumas não entendem mais que a morte é carinhosa e que a vida se renovará com seu auxílio. Em muitos folclores, ela recebe uma atenção sensacionalista. Diz-se que carrega uma grande foice para ceifar a vida dos que de nada suspeitam, que beija suas vítimas e deixa cadáveres espalhados por onde passa, ou que ela os afoga e fica uivando noite adentro. Em outras culturas, porém, como na do leste da Índia e na cultura maia, que tem maior cuidado com o ensino sobre a roda da vida e da morte, a morte abraça os que já estão morrendo, abrandando sua dor e proporcionando alívio. Disse que ela vira o bebê no útero para a posição de cabeça para baixo a fim de que ele possa nascer. Disse que ela guia as mãos da parteira, que abre o caminho para o leite nos seios maternos e que ainda consola quem quer que esteja chorando sozinho. Em vez de criticá-la, quem a conhece em seu ciclo completo, respeita sua generosidade e suas lições. Em termos arquetípicos, a natureza da vida, morte e vida é um componente básico da natureza instintiva. Grande parte do nosso conhecimento da natureza da vida, morte e vida é contaminada pelo nosso medo da morte. Portanto, nossa capacidade para acompanhar os ciclos da natureza da vida, morte e vida é muito frágil. Essas forças não fazem nada a nós. Elas não são ladrões que nos roubam aquilo que prezamos.
Essa natureza não é um motorista irresponsável que destrói o que valorizamos e foge em alta velocidade. Não, não, as forças da vida, a morte e vida fazem parte da nossa própria natureza, como uma autoridade interna que sabe os passos, que conhece a dança da vida e da morte. Ela é composta pelas partes de nós mesmas que sabem quando algo pode e deve nascer e quando ele deve morrer. Trata-se de um mestre profundo, se ao menos aprendermos seu ritmo. A busca moderna pela máquina do movimento perpétuo equivale à busca de uma máquina de amor perpétuo. Não surpreende que as pessoas que tentam amar fiquem confusas e atormentadas. E que, como na história dos sapatinhos vermelhos, dancem loucamente, a gente ainda não viu essa história, mas que os sapatos dançam enlouquecidamente. Incapazes de parar, com agitação frenética e passem rodopiando direto pelas coisas que no fundo do coração elas mais prezam, né? Fica essa agitação. Existe, porém, outra maneira que leva em consideração as fraquezas, os medos e as singularidades dos seres humanos. Que leva em consideração as fraquezas, os medos e as singularidades dos seres humanos. Tá me vindo muito forte compartilhar, é como se eu estivesse revivendo o meu acidente da lancha com 17 anos, né? Desde a semana passada, enfim, desde o início dessa quarentena, quando eu raspei o cabelo e me dei de cara com a cicatriz que eu nunca tinha visto e ressenti a dor. Ressenti, me vi ressentindo. E aí eu tô tentando trabalhar isso, né? E agora me vem muito forte essa lembrança de que quando a lancha bateu na minha cabeça, uma sensação de que delícia morrer. E que delícia viver. Agora me veio, que delícia, né? Que delícia viver, morrer, renascer. Seguimos, as primeiras fases do amor. A descoberta acidental do tesouro. Tarararã. Meu olho veio para um parágrafo aqui. A primeira tarefa, a descoberta do tesouro, encontra-se em dezenas de lendas de todo o planeta que descrevem a captura de uma criatura no fundo do mar. Quando isso ocorre, sempre sabemos que uma grande luta logo irá se realizar entre o que vive no mundo objetivo e o que vive ou que foi por meio da repressão, forçado a viver no mundo subterrâneo. Nessa história da mulher esqueleto, o pescador pega mais do que ele jamais esperou. Epa, esse é grande, pensa ele quando se volta para recolher a rede. Ele não se dá conta de estar trazendo à superfície a criatura mais apavorante que jamais conheceu, de estar trazendo mais do que ele tem condição de manejar. Ele não sabe que terá de se entender com a criatura, que está a ponto de ter todos os seus poderes testados. E o que é pior, ele não sabe que não sabe. É esse estado de todos os apaixonados no início, são cegos como morcegos. Os seres humanos imprudentes são propensos a cercar do amor do mesmo jeito que o pescador da história encara o que apanhou. Espero apanhar um bem grande, um que me alimente por muito tempo, um que seja interessante, que facilite minha vida, do qual eu possa me gabar com todos os outros caçadores do meu lugar. É esse o movimento natural do caçador ingênuo. Os muito jovens, os não iniciados, os famintos e os feridos têm valores que giram em torno da descoberta e conquista de troféus.
Os muito jovens ainda não sabem exatamente o que estão procurando. Os famintos buscam o sustento e os feridos a compensação por perdas anteriores. No entanto, todos querem que o tesouro caia por acaso dos céus. Quando estamos na companhia das grandes forças da psique, nesse caso da mulher da vida, morte e vida, e se somos ingênuos, então sem dúvida vamos receber mais do que o que estávamos procurando. É muito frequente que nos entreguemos à fantasia de que seremos alimentados a partir da natureza profunda por meio de um caso de amor, um emprego ou dinheiro. E esperamos que essas rações durem muito tempo. Preferiríamos não ter de trabalhar mais. Na realidade, há ocasiões nas quais gostaríamos de receber alimento sem realizar muito. No fundo, sabemos que nada de valor jamais surge dessa maneira. Mas temos esse desejo, mesmo assim. Ficar deitado, inerte, apenas sonhando com um amor perfeito é fácil. É uma espécie de anestesia da qual talvez não nos recuperemos nunca, a não ser para agarrar impiedosamente algo de valor. É uma espécie de anestesia da qual talvez não nos recuperemos nunca, a não ser para agarrar impiedosamente algo de valor, apesar de estar além da nossa percepção. Para os ingênuos e os feridos, o milagre dos caminhos da psique está em que, mesmo que você não se empenhe muito, que você seja irreverente, que não tenha essa intenção, que realmente nem esperasse por isso, que não queira, que não se sinta digno, que não se sinta pronto, você de qualquer jeito irá topar, por acaso, com o tesouro. Depois cabe à sua alma a tarefa de não ignorar o que veio à tona, de reconhecer o tesouro pelo que ele for, não importando quanto sua apresentação for inusitada, e de refletir com cuidado acerca do que fará em seguida. Na história da mulher esqueleto, vemos que o pescador é um pouco desajeitado. Ele não é perverso, mas tampouco tem uma atitude ou intenção de respeito sacro. Ai, ai. Aí ela... É difícil esse capítulo de ler, porque dá vontade de ler tudo. Mas os olhos, olha lá, já foram para cá. A mulher esqueleto, que passou uma eternidade debaixo d'água, também pode ser compreendida como a força da vida, morte e vida de uma mulher que tenha sido mal utilizada ou que tenha ficado sem uso. Em sua forma essencial, exumada, ela governa a capacidade intuitiva e emotiva de contemplar os ciclos vitais de nascimentos e encerramentos, de lamentações e festejos. Ela é a que observa as coisas. Ela sabe dizer quando chegou a hora de um lugar, uma coisa, um ato, um grupo ou um relacionamento morrer. Esse dom, essa sensibilidade psicológica, aguarda aqueles que se disponham a soerguê-la ao nível do consciente pelo ato de amar o outro. Aguarda aqueles que se disponham a soerguê-la ao nível do consciente pelo ato de amar ao outro. É que amar o outro é um risco. É um risco de se transformar em algo que sei lá o que vai ser. E eu tô tão apegada a essa imagem. Ai. E eu me lanço para amar. Ah.
Uma parte de cada mulher e de cada homem resiste ao reconhecimento de que a morte deve participar de todos os relacionamentos de amor. Nós fingimos que podemos amar sem que morram nossas ilusões acerca do amor. Fingimos que podemos prosseguir sem que morram nossas expectativas superficiais. Fingimos que podemos ir em frente e que nossas emoções preferidas nunca morrerão. No amor, porém, em termos psíquicos, tudo é dissecado, tudo. O ego não quer que isso ocorra. No entanto, é assim que deve ser. E a pessoa provida de uma natureza profunda e selvagem é inegavelmente atraída pela tarefa. O que morre? As ilusões, as expectativas, a voracidade de querer tudo, de querer que tudo seja só lindo. Tudo isso morre. Como o amor sempre provoca uma descida até a natureza da morte, podemos perceber por que é preciso grande poder sobre si mesmo e plenitude de alma para assumir esse compromisso. Quando uma pessoa se dedica a amar, ela também está se dedicando a ressuscitar a mulher esqueleto e todos os seus ensinamentos. A mulher esqueleto que jaz no fundo do mar é uma força inerte da vida instintiva profunda, que conhece de cor a criação da vida, a criação da morte. Se os amantes insistem numa vida de alegria forçada, de um perpétuo desenrolar de prazeres e de outras formas de sensações intensas e entorpecedoras, se eles insistem numa tempestade sexual de Donner und Blitz, trovões e relâmpagos, ou num excesso de delícia, sem nenhum tipo de luta, lá se vai a natureza da vida, morte e vida. Penhasco abaixo, de volta ao fundo do mar. A recusa a permitir a presença de todos os ciclos da vida, morte e vida no relacionamento amoroso faz com que a natureza da mulher esqueleto seja arrancada do seu habitat psíquico para se afogar. O relacionamento amoroso assume, então, uma expressão forçada de não vamos nunca ficar tristes, vamos sempre ter prazer. Expressão a ser mantida a qualquer custo. A alma do relacionamento desaparece de vista e sai a vaguear debaixo d'água, sem sentido e inútil. A mulher esqueleto é sempre jogada penhasco abaixo, quando um dos parceiros, ou mesmo os dois, não consegue suportá-la ou compreendê-la. Ela é tirada de cima do penhasco quando não compreendemos bem seus ciclos de transformação, quando algo precisa morrer e ser substituído. Se os parceiros não puderem suportar esses processos da vida, morte e vida, não poderão se amar além das aspirações hormonais. Jogar a natureza da vida, morte e vida pelo penhasco abaixo sempre faz com que a mulher que ama, bem como a força emocional dos homens, se transformem num esqueleto privado de um amor ou de um alimento autêntico. Como a mulher é uma guardiã dos ciclos, os ciclos da vida, morte e vida são o alvo principal de sua preocupação. Já que pouca vida nova pode surgir sem que ocorra um declínio na que a vida... Isso aqui é de sublinhar e escrever. Já que pouca vida nova pode surgir sem que ocorra um declínio na que havia antes, os amantes que insistirem em tentar manter tudo num apogeu psíquico cintilante passarão seus dias num relacionamento cada vez mais mumificado. O desejo de forçar o amor a prosseguir somente no seu aspecto mais positivo é o que faz com que o amor acabe morrendo e para sempre. O desafio do pescador é o de encarar a morte, seu abraço e seus ciclos de vida e morte. Ao contrário de outras histórias em que uma criatura submarina é capturada e liberada, concedendo assim ao pescador um desejo como expressão de gratidão, a morte não vai se soltar. A morte não vai satisfazer os prazeres, os desejos por nada. Ela vem à tona
queiramos ou não. Pois sem a morte não pode haver um real conhecimento da vida, e sem esse conhecimento não pode haver fidelidade, não pode haver uma devoção ou um amor verdadeiro. O amor tem seu custo, ele exige coragem, ele exige que percorramos a distância. Quando os parceiros são capazes de suportar a natureza da vida, morte e vida, quando eles conseguem compreendê-la como uma continuidade, como uma noite entre 2 dias, e como aquela força geradora de um amor que resiste por toda a vida, eles conseguem encarar a mulher esqueleto no relacionamento. Juntos, então, os dois se fortalecem. Os dois são chamados a uma compreensão mais profunda dos dois mundos em que vivem, a do mundo concreto e a do mundo do espírito. Digo-lhe, esquece, é uma hora mágica. Isso pouco os tranquiliza. Aí ela tá falando, eu li sem ler de frente, então imagine. Ou quem tá com o livro. Bom, vamos lá. Cadê? É aqui que eu queria. Aqui. Ela tá falando, né, quando ela, no exercício de profissão, que ela fala. E aí é isso, digo-lhes que tá. Para a maioria, ao primeiro confronto com a mulher esqueleto, o impulso é o de correr como o vento a maior distância possível. Até mesmo a corrida faz parte do processo. É humano agir assim, mas não por muito tempo nem para sempre. Ficou... Ela está contando como ela vai... Bom, vou seguir. A perseguição e a tentativa de se ocultar. A natureza da morte tem um estranho hábito de surgir nos casos de amor exatamente no instante em que temos a sensação de ter conquistado alguém. Exatamente quando sentimos que fisgamos um peixe grande. Agora eu fisguei. É então que a natureza da vida, morte e vida vem à tona e deixa todo mundo apavorado. É nesse estágio que se desenvolve mais o pensamento tortuoso a respeito dos motivos pelos quais o amor não pode, não deve e não vai dar certo para qualquer das partes interessadas. É nesse estágio que as pessoas se enfurnam na toca. Trata-se de um esforço para se tornar invisível. Invisível ao parceiro? Não. Invisível à mulher esqueleto. É esse o objetivo real de toda essa correria à procura de um lugar para se esconder. No entanto, como estamos vendo, não há nenhum lugar onde possamos nos esconder. A psique racional vai pescar à procura de algo que seja profundo. E não só fisga o que procurava, mas fica tão assustada que mal pode tolerar. Os amantes têm uma sensação de que algo os persegue. Às vezes pensam que é o outro quem empreende a perseguição. Na realidade, é a mulher esqueleto. No início, quando estamos aprendendo a amar de verdade, não compreendemos bem muitas coisas. Achamos que ela nos persegue, quando de fato nossa intenção de nos relacionarmos com outro ser humano de um modo especial é o que fisga a mulher esqueleto, de tal forma que ela não consegue fugir de nós. Onde quer que o amor esteja nascendo, a força da vida, morte e vida sempre virá à tona. Sempre. Portanto, aqui estão o pescador e a mulher esqueleto, completamente enredados um no outro. Enquanto a mulher esqueleto segue aos trancos o pescador apavorado, ela começa uma participação primitiva na vida. Sente fome e come peixe seco. Mais tarde, quando ela se aproxima ainda mais da vida, ela sacia sua sede com a lágrima do pescador.
vemos esse estranho fenômeno em todos os casos de amor. Quanto mais ele corre, maior velocidade ela alcança. Quando um parceiro ou outro tenta fugir do relacionamento, esse relacionamento paradoxalmente recebe mais vida. Quanto mais vida é gerada, mais assustado fica o pescador. E quanto mais ele corre, mais vida se cria. Esse fenômeno é uma das principais tragicomédias da vida. A fase de correr e de se esconder é o período no qual os amantes tentam racionalizar seu medo dos ciclos de amor, da vida, morte e vida. Eles dizem, posso me dar melhor com uma outra pessoa. Não quero renunciar ao meu pararará. Não quero mudar minha vida. Não quero encarar minhas feridas, nem as de ninguém mais. Ainda não estou pronto, ou ainda não quero ser transformado sem primeiro saber nos ínfimos detalhes como eu vou ficar e me sentir depois. É uma fase em que pensamentos ficam todos confusos, quando se quer procurar um abrigo a todo custo e quando o coração bate. Não tanto por amar ou por se sentir amado, quanto por um terror humilhante, ser encurralado pela morte. Ai, o horror de enfrentar a força da vida, morte e vida pessoalmente. Ai, ai. Esse ai ficou péssimo. Há quem comenta o erro de pensar que está fugindo do relacionamento com um parceiro. Não, não está. Não está fugindo do amor ou das pressões do relacionamento. Está tentando correr mais rápido do que a misteriosa força da vida, morte e vida. Medo da intimidade, medo do envolvimento. No entanto, esses são apenas sintomas. A questão mais profunda é de descrença e desconfiança. Aqueles que fogem sempre temem viver de fato de acordo com os ciclos da natureza selvagem. Aqueles que fogem sempre temem viver de fato de acordo com os ciclos da natureza selvagem. Pois nesse ponto a morte persegue o homem pelas águas, cruzando a fronteira entre o inconsciente e a terra firme da mente consciente. A psique consciente percebe o que fisgou e tenta desesperadamente correr mais do que a presa. Constantemente agimos assim nas nossas vidas. Algo de apavorante mostra a sua cara. Nós não estamos prestando atenção e continuamos a puxar a linha, imaginando se tratar de uma boa pesca. É um achado, mas não do tipo que estávamos imaginando. É um tesouro que, infelizmente, aprendemos a temer. Por isso, tentamos fugir ou jogá-lo de volta. Tentamos embelezá-lo ou torná-lo o que não é. Isso, porém, nunca funciona. No final, todos temos de beijar a megera. O mesmo processo ocorre no amor. Queremos só a beleza, mas acabamos tendo de encarar a perversa. Empurramos a mulher esqueleto para longe de nós, mas ela insiste. Nós corremos, ela acompanha. Ela é a grande mestra que sempre dissemos que queríamos. Não, não essa mestra, berramos. Queremos uma outra. Que pena. Essa é a mestra que cabe a todos. Há um ditado que diz que quando o aluno está pronto, o professor aparece. Isso quer dizer que o professor chega quando a alma, não o ego, está pronta. O mestre vem quando a alma chama. E graças a Deus que isso aconteça, pois o ego nunca está perfeitamente pronto. Se dependesse apenas do preparo do ego, o fato de o mestre ser atraído até nós
permaneceríamos essencialmente sem mestres pela vida fora. Somos abençoados, já que a alma continua transmitindo seu desejo, ignorando as opiniões inconstantes do ego. Ela segue, queria seguir, mas é isso, 10 para as 8. Uau! Aí ela vai passar, né? Desembaraçando o esqueleto. E eu vou passar rapidinho. Ah, é muita coisa, né? Desemaranhar a mulher esqueleto é compreender esse erro conceitual e corrigi-lo. Desemaranhar a mulher esqueleto é compreender que o amor não significa apenas velas tremeluzentes e plenitude. Desemaranhar a mulher esqueleto significa que encontramos o entusiasmo em vez do medo nas trevas da regeneração. Significa um bálsamo para as velhas feridas. Significa modificar nosso jeito de ver e de ser de modo a refletir a saúde da alma em vez da sua penúria. Para amar, tocamos a mulher ossuda, primitiva e não tão bela, decifrando para nós mesmos o sentido da natureza da vida, morte e vida, devolvendo-lhe o estado natural, permitindo que volte a viver. Não é suficiente puxar o inconsciente até a superfície, nem mesmo arrastá-lo por acaso até dentro de casa. Sentir medo ou desdém do inconsciente por muito tempo impede o avanço do amor. Desemaranhar a mulher esqueleto é começar a quebrar o encanto. Ou seja, o medo de sermos consumidos. O medo de sermos consumidos. De morrermos para sempre. Em termos arquetípicos, desemaranhar algo é empreender uma descida, seguir por um labirinto. Penetrar no mundo subterrâneo, no lugar em que as coisas são reveladas de uma forma inteiramente nova. Ser capaz de acompanhar um processo complexo. O medo é uma desculpa insuficiente para não realizar essa tarefa. Todos temos medo. O medo não é nenhuma novidade. Quem está vivo tem medo. Quem está vivo tem medo. Como um homem aprende essas coisas, como qualquer um consegue aprendê-las, basta entrar em um diálogo direto com a natureza da vida, morte e vida, prestando atenção à voz interna, que não é a do ego. Aprenda perguntando à natureza da vida, morte e vida perguntas incisivas sobre o amor e sobre amar. E depois, ouça as respostas com atenção. Com isso tudo, aprendemos a não nos deixar levar pela voz irritante que nos diz do fundo da mente: isso é uma tolice, eu é que estou inventando essas coisas. Aprendemos a ignorar essa voz e a dar atenção ao que se ouve por trás dela. Aprendemos a seguir o que ouvimos, tudo aquilo que nos aproxima de uma percepção mais aguçada do amor, de devoção e de uma visão nítida da alma. O sono da confiança. Eu vou passar. O sono é um símbolo do renascimento. Nos mitos da criação, as almas adormecem enquanto se realiza uma transformação de uma duração determinada, pois no sono nós nos recriamos, nos renovamos. Isso é maravilhoso. Esse estado de sabe-inocência é alcançado quando descartamos o cinismo e as atitudes defensivas e voltamos a mergulhar no estado de deslumbramento que vemos na maioria dos seres humanos, que são muito jovens e muitos que são bem velhos. É a prática de se olhar com os olhos de um espírito sábio e amoroso, em vez de olhar com os olhos de cão açoitado, da criatura acuada, da boca acima do estômago, do ser humano ferido e irritado. A inocência é um estado que se renova quando dormimos. Infelizmente, são muitos os que
os que a deixam de lado junto à colcha ao acordar. Seria melhor se sempre trouxéssemos conosco uma inocência alerta e a apertássemos junto ao corpo para sentir seu calor. Voltar a uma inocência alerta não exige tanto esforço, como de mover um monte de tijolos de um lugar para o outro, mas sim que fiquemos parados o tempo suficiente para que o espírito nos encontre. Disse que tudo que procuramos também está à nossa procura, que se ficarmos bem quietos, o que procuramos nos encontrará. O que procuramos nos encontrará. Ele está esperando por nós há muito tempo. Depois que ele aparecer, não devemos fugir. Descansemos. Vejamos o que acontece em seguida. É esse o jeito de se aproximar da natureza da morte. Não com astúcia e esperteza, mas com a confiança do espírito. Confiança. E ela vai, a doação da lágrima. Amar o outro não basta não ser um estorvo na vida do outro, não basta dar apoio, estar disponível quando necessário e tudo mais. O objetivo é estar familiarizado com os métodos da vida e da morte na nossa própria vida e numa visão panorâmica. E o único meio de chegar a ser um homem familiarizado consiste em aprender a lição nos ossos da mulher esqueleto. Ela está esperando pelo sinal de sentimento profundo, por aquela única lágrima que diz: admito o ferimento. Essa simples admissão alimenta a natureza da vida, morte e vida. Ela cria o vínculo e faz com que comece a surgir no homem um conhecimento profundo. Todos nós já cometemos o erro de pensar que uma outra pessoa podia ser nossa cura, nossa emoção, nossa realização. Leva muito tempo para se descobrir que isso não existe. Especialmente porque pomos o ferimento na parte externa, em vez de ministrar-lhe a cura dentro de nós. A cura dentro de nós. A alma do homem se estabelece em maior profundidade e nitidez à medida que ele capta esse relacionamento. A lágrima vem, ela bebe. Agora uma outra coisa vai se desenvolver e renascer dentro dele. Algo que ele pode dar a ela. Um coração imenso, vasto, oceânico. Aí vem as fases do amor. E aí eu vou terminar, que é maravilhoso. Tem 2 minutos. E vem aqui o coração como tambor e o canto para criar a vida. Dar o coração para uma nova criação, para uma nova vida, para as forças da vida, morte e vida, é uma descida ao reino dos sentimentos. Pode ser difícil para nós, especialmente se tivermos sido feridos por uma decepção ou pela mágoa. No entanto, ele existe para ser tocado, para dar vida plena à mulher esqueleto, para nos aproximar daquela que sempre esteve por perto. Quando um homem entrega seu coração por inteiro, ele se torna uma força espantosa, ele se torna uma inspiração. A música, como o tambor, cria uma consciência diferente, um estado de transe, de oração. Todos os seres humanos e muitos animais são suscetíveis a terem sua consciência alterada pelo som. Certos sons, como o de uma torneira pingando ou de uma buzina de automóvel, podem nos deixar ansiosos, até mesmo irritados. Outros sons, como o bramido do oceano ou o ruído do vento nas árvores, nos enchem de uma sensação agradável. O som de baques surdos, como o de pegadas, faz com que a cobra sinta uma tensão negativa. Já uma canção entoada suavemente pode fazer com que a cobra dance.
Ah, a palavra pneuma, respiração, compartilha suas origens com o termo psique. Respiremos, pois, cantemos, pois, dancemos, pois. E seguimos. Amando. Cada ser que se encontra o universo. São os olhos que se fecham e encontram o eu sou. Infinito.